E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares é também pré-militar, Enem, seja o que for, que caia o conteúdo de História na sua prova. O e-mail historiacom1@outlook.com, Facebook Isto Sai, o celular para mensagem 3291650267. Resumo PM Alagoas. O tema de hoje é sobre sociedade colonial. Pessoal, lembrando que aqui embaixo nas descrições vai estar playlists relacionada à playlist História do Brasil, que é uma playlist super completa, beleza, pessoal? Todos os conteúdos dela tá no seu edital, beleza? Vamos lá. Professor, você pulou muito. Sim. Sociedade colonial. Pessoal, quando nós falamos sobre sociedade colonial, nós não podemos deixar de falar sobre a economia colonial. Beleza? Por quê? Porque a economia, muitas vezes, ela vai moldar a sociedade. Beleza? Primeiramente, dentro do caso do primeiro atividade econômica, da primeira atividade econômica, que é o pau-brasil. Gente, o pau-brasil você tem a principal forma de mão de obra, a indígena. Beleza, os primeiros 30 anos. Na dita período pré-colonial, que eu já falei para vocês. Todas as aulas dentro dessa playlist Resumo PM Bahia servem para você. Beleza. Mas nós temos que atentar principalmente para a açucareira e também, no finalzinho, a aurífera. Beleza? Ok. Professor, por quê? Gente, nós teremos mudanças, como por exemplo, a forma da mobilidade social da açucareira para a aurífera. A forma de que da atuação da açucareira para a aurífera. A forma de ver do Estado para a aurífera e para a açucareira. A aurífera, não, a açucareira para a aurífera. Pessoal, gente, primeiramente, o que nós temos que entender? Professor, você está meio louco? Você está mudando os pensamentos? Não, é uma forma diferente de dar aula. Por quê? Vai te dar um nó na cabeça mesmo, mas um nó desatável. Por quê? Dentro da sociedade colonial você tem quem? O branco, o negro e o índio. Beleza. Professor, no caso do branco é o europeu, tentando impor as suas ideias, o seu pensamento, também a sua cultura. Sim. No caso do negro, principal fonte de mão de obra. No caso do indígena, muitas vezes depois apoiado pelo governo, como por exemplo, no caso que eu estou falando para você, apoiado, uma pequena segurança. Por quê? Os jesuítas vão se atentar por causa do indígena. O indígena pode ser catequizado, o indígena é aquele ainda que não conhece a verdade e muitas vezes pode se transformar naquela pessoa dócil que o homem quer, o homem branco. A ideia dos jesuítas, a ideia da catequização, na ideia, no caso das missões jesuíticas, beleza? E também, só que o índio, aquele índio que não é, naquele momento, dócil, ou seja, aquele índio que traz algum perigo, esse sim, através da guerra justa, poderia ser escravizado. Professor, aí está um problema, porque você tem vários mecanismos do Estado português protegendo o índio
Mas quando nós observamos nas missões bandeirantes de aprisionamento, eles estão em busca de quê? Índios. E até mesmo entre guerras entre colonos e missões jesuíticas em busca de mão de obra, você tem esses conflitos. Por quê? Falta de mão de obra. Busca o quê? Uma mão de obra mais barata, ainda mais que o tráfico negreiro. Você tem que ter dinheiro para comprar. Beleza. Mas você tem o caso dos jesuítas, um respaldo da coroa, uma proteção ao índio. Beleza? Ok. Rural. No primeiro momento, você tem, no caso da economia açucareira, uma atividade rural, uma sociedade principalmente rural. Nada mais, nada menos lembrarmos da ideia do engenho de açúcar, da Casa Grande Senzala. Beleza. Só que uma comunidade agrária. Aí nós temos a ideia da plantação dos plantations, das grandes plantações. Até mesmo em casos empurrando outras atividades que vão favorecer a interiorização do Brasil, como no caso a pecuária, por causa da expansão da economia açucareira, a expansão das fazendas, dos engenhos, vão empurrar outras atividades, como no caso a pecuária. Só que no interior nós temos o caso do quê? Do ouro. O ouro é descoberto onde? Minas Gerais, São Paulo, Goiás. Então, o que nós temos que observar, gente? Nesse caso, nós temos que nos atentar para quê? A sociedade na economia aurífera é diferente da sociedade na economia açucareira. Na economia açucareira, uma sociedade mais rural, também litorânea. Na economia aurífera, é uma sociedade o quê? Mais interiorana. E nós também podemos destacar o que? É na sociedade aurífera que nós temos o que? A fixação do povo no interior e a formação de centros urbanos. Beleza? É uma sociedade patriarcal, onde nós temos a ideia do homem, a mulher está ali para trabalhar, dentro de casa. E no caso estamental, aqui vem outra diferença, porque dentro da sociedade açucareira e da sociedade aurífera, nós temos a questão da mobilidade social. Mobilidade essa como? Como que um cara pode passar de um patamar para outro? De um estamento para outro, por isso estamental. Na sociedade açucareira, é uma sociedade mais estamental, mais rígida, uma dificuldade. Lembrando sempre daquela ideia da Casa Grande Senzala. Pessoas livres e pessoas não livres. Escravos e senhores de engenho. Dentro da sociedade aurífera, nós temos o caso da uma mobilidade um pouco melhor. Por quê? Você tem a ideia do ouro. Encontrado o ouro, aquela pessoa pode passar de um estamento para o outro. Beleza? Uma mobilidade mais flexível. Já na sociedade açucareira, é uma sociedade um pouco mais rígida. É uma sociedade muito escravista, que vai até no período do Império, em 1808, como você já sabe. Só que nós temos que atentar para quê? Uma sociedade escraviza, no caso de depender a economia por mão de obra escrava. E quem que vai fazer esse trabalho escravo? O negro africano. Que muitas vezes vai ser tirado, em várias vezes vai ser tirado da sua terra natal, ser transportado no navio negreiro e aqui forçado a trabalhar. Mas nós temos que entender uma coisa, gente. A ideia do trabalho forçado existe. Só que você tem outras barganhas. A pessoa precisa de comer. E outras coisas, resistências. Como no caso, a formação de quilombos, fugas. E até mesmo a ideia de você ter escravos
dominando até mesmo as próprias fazendas, matando os senhores de engenho. E a ideia da miscigenação, gente, quando eu falei que nossa sociedade é composta de brancos, negros e índios, nós temos o quê? A ideia de uma união dessas raças. Uma união na forma de quê? Da miscigenação. Beleza, pessoal? Não na forma de igualdade, que aí vai para outro ponto. Beleza? Espero que tenham gostado. Essa é a nossa aula do nosso canal Wist Sátira. Se inscreve em nosso canal. A playlist Resumão PM Alagoas, que você está assistindo nesse momento. Mas também você tem a playlist História do Brasil, que é super completa. E também a playlist de História do Brasil, que é mais completa ainda. Super completa, igual a playlist de História do Brasil. E também a playlist Pulo do Gato, que tem temas importantes de diversas provas, inclusive servem para vocês PM Alagoas. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e valeu!